Meus irmãos, amigos, nós vamos abrir a Bíblia agora no Apocalipse. Antes de entrar na lição de hoje, eu quero ler dois textos com vocês. Apocalipse 1, verso 3. 1, verso 3. E depois vamos ler o capítulo 14, o texto, para introduzir o nosso tema de hoje. O primeiro eu vou pedir para o Pedro Henrique ler. O Pedro Henrique sempre é o que inicia, né, nossos estudos aqui. Capítulo 1, verso 3. Eu li esse texto no primeiro estudo que nós fizemos. Primeiro estudo que nós fizemos, eu li esse texto com vocês. Eu quero repetir esse texto hoje, porque ele é fundamental para a compreensão do plano de Deus para nos salvar, né? Então, Pedro Henrique, por favor. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, né? Aquele que lê as palavras da profecia, especialmente do Apocalipse, aquele que ouve, aqui nós estamos lendo, ouvindo, e também aqueles que guardam, tem que praticar. Só o conhecimento do plano da salvação não salva, tem que praticar. Na verdade, nós vimos que a salvação é um dom de Deus, né, através de Cristo, mas nós precisamos aceitar. Como aceitar? Fazer o que Deus está pedindo na sua palavra. Então, bem-aventurado, feliz quem faz isso. Por quê? Porque o tempo está próximo. A volta de Jesus está muito mais próximo do que nós imaginamos. Eu já falei para vocês várias coisas aqui, mas nós vamos ainda, até o final do curso, nós vamos ver coisas bem interessantes ainda a respeito disso. Como está a pregação do Evangelho hoje no mundo. Isso nós vamos ver no futuro. Porque Jesus falou que quando o Evangelho for, quando a pregação terminar, ele vai voltar. Quando todo mundo entender a mensagem de Deus, o que está acontecendo agora no santuário celestial. Por falar nisso, o que está acontecendo no santuário celestial que começou em 1844? Vocês lembram? Juízo final. O julgamento de todos os seres humanos na terra. Todos que vão ser salvos, né? Então começou, e quando terminar esse julgamento, aí Jesus veio buscar aqueles que aceitaram o plano de Deus para a salvação. Está acontecendo. E nós sabemos que isso tem que ir para todo mundo. Todos têm que saber disso. Todo mundo tem que saber que há um juízo, um julgamento no santuário de Deus, preparando o mundo para a volta de Jesus. E quase todo mundo já sabe disso. Essa mensagem está sendo divulgada no mundo inteiro. Como disse Jesus, para testemunhar todos os povos, todas as nações. E então virá o fim. Acabou, né? Então é preciso pregar isso. O tempo está próximo. Quando eu falar para vocês na próxima vez sobre como está a pregação do Evangelho hoje, vocês vão entender o quão perto nós estamos da segunda vinda de Cristo. Mas nós estamos quase como o quê? Anestesiados. Nós estamos assim, parece que nós não estamos acreditando nisso. A Bíblia fala tanto disso. Mais de 3.000, olha meus irmãos e amigos, 3.500 textos na Bíblia falam a respeito da segunda vinda de Jesus. Mas parece que nós estamos vivendo num mundo assim, parece que nós não estamos crendo de verdade nisso, sabe? Por isso que muita gente vai ser pega de surpresa na volta de Cristo, né? Mas nós temos que estar alerta. Jesus falava assim, vigiai para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Jesus falou muito sobre isso, é só ler os evangelhos, né? Esse é o primeiro texto. Agora, o segundo texto que eu quero ler com vocês, para começar o nosso de hoje, está no capítulo 14 de Apocalipse, porque esse texto vai ser o nosso assunto domingo que vem, tá? Abram aí o Apocalipse capítulo 14. E nós vamos ver aqui que Deus está falando, como Deus está divertindo a humanidade para isso. Capítulo 14, e verso 9 e 10. Vamos ler o 9 e 10. Leonardo, por favor. Seguiu-se a estes outro anjo,
O terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Vocês viram aqui uma advertência divina? Deus está mandando os seus servos tocar a trombeta, trombeta, servo de Deus, a buzina, tocar a trombeta, porque em breve Jesus voltará. Aqui, irmãos, olha só, o terceiro anjo do Apocalipse, lá das 3 mensagens finais para a terra, ele está dizendo o seguinte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o quê? Verso 9: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe o quê? A sua marca. Marca de quem? Da besta. Recebe? É profundo. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca da besta, quem receber a marca da besta vai ter salvação? O que está dizendo aí? Onde vão terminar as pessoas que estão adorando a besta e vão receber a sua marca? Aonde que vão terminar? Verso 10: será atormentado com fogo e enxofre na presença do Cordeiro, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Isso aqui é profundo. Essa é uma das lições, uma das mensagens mais profundas de Deus no Apocalipse. Esse é o tema de domingo que vem. Domingo que vem nós vamos entender pela profecia quem é esse poder chamado de besta ou anticristo. Pode ser besta ou anticristo, tanto faz. Esse poder que está reunindo o mundo e está querendo dar uma marca para todos os habitantes da terra. E quem aceitar a marca da besta, meus amigos, olha onde vai acabar. Sem vida eterna, no lago fogo. A destruição final. Assim, essa é a primeira parte. Então, domingo que vem, olha só, domingo que vem nós vamos estudar sobre a besta, o anticristo. É um estudo profundo. Um estudo que vai, assim, nos despertar realmente. E no outro domingo, e hoje é 15 dias, nós vamos estudar sobre a marca, tá? Domingo é a besta. Vamos identificar o poder, esse poder na profecia e na história da igreja cristã. O que esse poder fez, o que esse poder está fazendo e o que vai fazer ainda. Esse poder chamado besta. Uma coisa nós já vimos. Uma coisa que esse poder fez. Esse poder mudou a lei de Deus. Isso nós já vimos aqui, né? Vocês entenderam. No dia 7 de março do ano, dia 8 de março do ano 321, o Papa Silvestre, aliado com o imperador romano Domingos Constantino, o que eles fizeram? Colocaram o domingo como um dia de adoração para a humanidade, mas Deus não pediu isso. Jesus nunca pediu isso, nem o discípulo, ninguém. A Bíblia todinha fala sobre outra coisa. Então, nós vamos ver isso aqui. Esse poder. E no outro domingo, a marca da besta. A marca da besta é a marca de Deus, é que vai separar o mundo, preparar o mundo para a volta de Jesus. Todo ser humano que estiver vivo hoje, está vivo hoje, e vai estar vivo nesses dias finais, vai receber essas marcas. Ou a marca de Deus para salvação, ou a marca da besta para a condenação eterna. Então, por isso, vocês que o próximo estudo, domingo que vem, outro domingo, eles são fundamentais para entender essa questão. E o outro, o terceiro estudo depois, vai ser sobre como as igrejas cristãs estão unidas, estão se unindo através do concílio ecumênico. E aí nós vamos ver qual é o cimento que está ligando essas igrejas todas, E todas as igrejas. E aí Deus chama no Apocalipse de Babilônia. Depois vamos ver depois, tá? Então eu estou dizendo para vocês a importância. O nosso curso, da agora para frente, ele vai ficar bem profundo. E vocês vão ver que maravilha.
como Deus revelou tudo para nós, tá? Mas hoje, nós vamos estudar sobre as 7 trombetas, ou a 7ª trombeta. Eu vou mencionar para vocês as 7 trombetas. No Apocalipse tem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Depois tem 7 anjos, é tudo 7 no Apocalipse. E quando nós estudamos, eu vou só fazer assim um resumo bem rapidinho do que é 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas. Depois para entrar na trombeta. 7 igrejas, 7 períodos da igreja cristã, desde a ressurreição de Jesus até a volta de Cristo. A igreja de Jesus passou por 7 momentos críticos na história do tempo de Cristo até agora. Nós vamos ver depois. Então, quando vocês veem o Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, as 7 igrejas, é uma parte histórica, é a história da igreja cristã. Os 7 selos, a mesma coisa. E as 7 trombetas também são 7 acontecimentos que aconteceram no nosso mundo, desde o tempo de Cristo até nossos dias. Começou um pouquinho mais tarde. As 7 trombetas é um pouquinho diferente. Então, Deus mandou João escrever isso, porque trombeta, quando a Bíblia fala de trombeta, tocar o clarim, a trombeta, é o seguinte: trombeta sempre é um símbolo de advertência. Advertência. Quem é que serviu o exército lá no quartel? Não foi batalhão. Lembra dos toques que eles fazem lá, os soldados? A alvorada é um toque, né? Quando o soldado começa a tocar, ele já sabe o que é. E para cada coisa tem um toque diferente, preparando os soldados para uma determinada. Não é assim. Pois é, Deus fez isso com a humanidade. Então Deus deixou determinado. Lá no santuário terrestre, não tinha aqueles 10 dias tocando a trombeta, o sacerdote. Se alguém não estivesse se arrependido do pecado, oferecido o cordeiro, vocês lembram? Quando chegava o dia da expiação, o dia do juízo, o dia 10 do 7º mês, os sacerdotes não tocavam a trombeta todo dia de manhã para acordar o povo. E olha, cuidado, está chegando o dia do juízo. Se alguém não se preparou, tem 10 dias, 9 dias, 8 dias, 7, até chegar, não terminou. Agora, se alguém chegasse no último dia e não fizesse o que Deus tinha pedido, o que acontecia com essa pessoa no dia da expiação? Lembram? Ela era destruída. Essa pessoa, os comentaristas divergem um pouco sobre isso, mas alguns falam que ela era apedrejada, outros falam que ela era expatriada. Então, mas o fato é que essa pessoa não tinha perdido o quê? A graça divina. Porque ela teve um ano todo para fazer, depois mais 10 dias, mas ela não aceitou, se rebelou. Aí, paciência, no dia do juízo, lá no dia 10, 7 mês, aquela pessoa simplesmente deixava de ser um filho de Deus. Porque ela se rebelou contra Deus insistentemente. E ela fechou a mente para a atuação do Espírito Santo, e aí Deus deixou a pessoa no abandono. E ela perdeu a vida eterna. O que vai acontecer com a humanidade agora, na volta de Cristo? As pessoas que não estão aceitando o Evangelho, não estão entregando a vida a Cristo para serem salvas, né? A trombeta está tocando no mundo inteiro. Servos de Deus, a trombeta tocai. Jesus em breve virá. Quem não aceitar, vai ter que, quem não colocar os seus pecados sobre o Cordeiro de Deus, vai ter que pagar pelos seus pecados. Qual é a pena do pecado? O salário do pecado é morte eterna, acabou. Ou aceita Cristo para a vida eterna, ou não aceita Cristo e vive só essa vida. Vive aqui 70, 80 anos e depois acabou. Mas quem aceitar Cristo, aceita a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aceitou Cristo, entregou a vida a Jesus, cumpriu os ritos que ele pediu, né? Nós vimos aqui. Jesus falou claramente, e repetiu tantas vezes: quem crê e for batizado será salvo. Jesus falou tanto isso, pregou, ensinou. É o que nós temos que pregar também, né? Então, nós temos que alertar as pessoas, porque Jesus está voltando. E alertar porque o tempo está acabando e nós temos pouco tempo para nos preparar para a vida eterna.
Né? Então é isso, irmãos. Então, trombeta são advertências. E também, trombeta tem dois sentidos no Apocalipse, na Bíblia: advertência e juízo. Juízo também, o julgamento. As primeiras 4 trombetas, eu vou fazer um resumo aqui para vocês rapidinho. A primeira trombeta, ela começou no ano 410 depois de Cristo, e foi até o ano 428. Foi o primeiro ataque dos bárbaros contra os romanos. É o seguinte: os romanos, o Império Romano perseguiu a igreja cristã. Então o Império Romano queria destruir a igreja cristã. E mataram muitos cristãos, como nós vimos aqui, né? Eu falei para vocês estão vendo o livro Grande Conflito. Aí o que Deus fez? Deus lançou 4 juízos contra o Império Romano. 4 trombetas foram tocadas. Aí vieram 4 tribos bárbaras e começaram a atacar o Império Romano. Se uniram. E o primeiro ataque ao Império Romano foi no ano 410 até o ano 428. Isso aqui é só um fato histórico. Né? Importante, mas não assim, não. O importante é vamos ver depois a 7ª trombeta. A segunda trombeta, outro ataque ao Império Romano, 428 até o ano 451, segundo ataque. Depois veio o terceiro, do ano 451 até o 453, terceira trombeta. Depois veio a 4ª trombeta. Essa 4ª trombeta, ela foi do ano 453 até o ano 476. Quem estudou história do mundo, história do Brasil, história do mundo, no ensino médio, lembra muito bem disso. O que aconteceu no mundo no ano 476? Alguém lembra? No ano 476 foi destruído o Império Romano. O último império que essa terra teve 6 impérios: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Roma foi o último império. E o Império Romano foi destruído no ano 476, quando a 4ª trombeta foi anunciada, o 4º juízo do Império Romano. Quantas trombetas já passaram? 4. Fatos históricos, tá? E vocês pegam lá o Apocalipse e lê aquilo ali. Vocês, para entender as trombetas, você tem que pegar um livro de história universal, ler a história junto com a Bíblia, para entender. Então, por que Deus mandou 4 juízos sobre Roma? Porque Roma queria destruir os cristãos, acabar com a igreja cristã. Então Deus mandou. Aí o Império Romano, ó, quem venceu? Deus ou o Império Romano? Claro, Deus. Cristo derrotou o Império Romano. E aí parou a perseguição. Mas, queridos, olha só como o diabo trabalha. Depois que o Império Romano foi destruído, quem passou a dominar o mundo no lugar do Império Romano? Lembram? No ano 538, quando o Papa Virgílio foi eleito o primeiro Papa, 538, olha só, 476 terminou o Império Romano. Aí prepararam o mundo para um outro império, mas o Império Romano, agora chamado Império Romano Papal, o Império Romano cristão, não mais pagão, agora cristão. Só que essa igreja cristã, que começou no ano 438, né, já tinha mudado a lei, já tinha aceitado a doutrina da imortalidade da alma, já tinha mudado tudo. A igreja estava cheia de santos, estava começando a batizar crianças, já batizaram um bebezinho, tudo mudado. E essa igreja cristã, quando começou com o Papa Virgílio, no ano 538, teve muitos cristãos que não aceitaram as mudanças da lei, as mudanças da Bíblia. E o que aconteceu com esses cristãos? Foram perseguidos e milhares foram mortos. Mas quem estava perseguindo e quem estava matando os cristãos agora? Era o Império Romano? Não. Era o Império Romano cristão agora. Não era o Império Romano pagão, paganismo. Agora era o
o próprio cristianismo, né, que rejeitou Cristo, rejeitou as doutrinas de Cristo, mas continuou com o nome de cristão, começou a perseguir os cristãos, aqueles que não aceitavam. 538. Vocês já ouviram falar de Inquisição? Já, né? Gente, é terrível. É terrível. A gente tem hora que dá repugnância, a gente lendo o que aconteceu na Inquisição. Sabe o que foi a Inquisição? Perseguição dos cristãos, né? Cristãos apostatados contra os cristãos que queriam continuar servindo a Cristo. Então, o que essa igreja cristã fez no mundo é indescritível. Não dá para a gente entender tudo. Aí o que Deus fez? Como o Império Romano? O Império Romano pagão queria destruir a igreja cristã. E agora o Império Romano cristão, ou chamado Império Romano Papal, né? Daí vem o nome, Igreja Católica Apostólica, o quê? Romana. O romano continuou, certo? Aí o que eles queriam fazer? O povo que tinha o nome de cristão queriam matar agora os cristãos que não aceitavam as mudanças que eles fizeram. Entenderam? Aí começou a perseguição, inquisição, e sofrimento, e dor, e tortura de todo tipo. Foi terrível. Lendo o grande conflito, vocês vão entender o que eu estou falando, entender muito bem, vocês vão ver o que aconteceu nesse mundo. Aí Deus, sabe o que Deus fez? 2 trombetas contra o Império Cristão agora. Para o Império Romano Pagão, 4 trombetas. Para o Império Romano Cristão, 2 trombetas. A Igreja Católica Apostólica Romana foi duramente castigada por perseguir os filhos de Deus. Sabe como? Deus despertou um homem chamado Maomé. Já ouviram falar desse homem, né? Maomé. E ele começou com a doutrina dos muçulmanos. E esses muçulmanos começaram agora a perseguir os católicos e a guerrear contra eles. Daí houve aquelas guerras chamadas cruzadas. Já ouviram, né? Tem muitos filmes sobre isso. As cruzadas. Então, foram duas assim, 2 ataques diretos àqueles que estavam perseguindo o povo de Deus. Só que também os muçulmanos também eram cristãos, também não eram cristãos, né? Então, 4 trombetas, 4 para o Império Romano, e 2 para o Império Romano Pagão, e 2 para o Império Romano Cristão. E aí, a Igreja Católica, que era soberana, mandava e desmandava no mundo inteiro, até nos reis, ela começou a perder espaço. Primeiro para os muçulmanos, e depois para para Martinho Lutero. Primeiro para o Maomé. Depois, a partir do ano 1517, que terminou a 6ª trombeta, né? Ela foi até 1844, mas em 1517, um monge católico chamado Martinho Lutero começou a discordar daqueles ensinos errados e houve essa ruptura. Catolicismo e protestantismo. Protestantismo é luterano, né? Luteranismo. Então ali começou, terminou. E agora então, eu fiz um geral para vocês, entenderem as trombetas, tá? Porque o que nos interessa é a 7ª. E a 7ª trombeta é um juízo também, mas contra quem? Irmãos, gravem bem. 4 trombetas contra o Império Romano Pagão. 2 contra o Império Romano Cristão, né? E a 7ª trombeta vai ser o juízo contra todo mundo agora é o mundo todo. Todos aqueles que escaparam do Império Romano Pagão, do cristianismo apostatado, agora, e não aceitarem a mensagem daqui, ó, do Apocalipse, mensagem de que Deus está dizendo, se alguém adora a besta e a sua imagem, vai receber a marca. E recebendo a marca, vai adorar a besta, e adorando a besta estará perdido. Então, a 7ª trombeta, vamos ver agora, é o preparo do mundo todo para a segunda vinda de Cristo, tá? Essa trombeta está sendo tocada hoje, 7ª trombeta, preparando o mundo, preparando a igreja para se colocar ao lado de Cristo e receber a marca de Cristo, e não a marca da besta. Tudo bem até aqui? Tá? Entendido? Agora, o que aconteceu no tempo da 7ª trombeta, ou o que vai acontecer, né? Eu devia ser o que vai acontecer no tempo. Então,
Então, quando a sétima trombeta for tocada, o que vai acontecer no universo todo? Apocalipse capítulo 15, verso 19. Lucas, você está com pega a sua Bíblia, sei lá, e lê para nós essa passagem, tá? 15 a 19. O que vai acontecer, né, no tempo da sétima trombeta? Aqui está dizendo no Apocalipse 11, de 15 a 19, é isso? 11, de 15 a 19 está aqui. É isso aí, né? Desculpa. Está dizendo que é o 11, de 15 ao 19, vê se é isso mesmo. Sim. Ou é do 15? A primeira. O que aconteceu? Aqui, 11. O que aconteceu, né? Eu falei para vocês, eu devia mudar essa palavra, o que acontecerá. Tá. Não, mas a passagem que eu falou é Apocalipse 14 ou é 11? Vamos ver então. O Lucas vai ler, depois vamos ver isso aqui. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares galardão aos profetas, teus servos e os santos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres o que destrói a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grandes sarai. Notaram bem aí? O que acontece, o que acontecerá, tem coisas que aconteceu e tem coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Deixa a passagem, tá? Isso aqui é a sétima trombeta. A sétima trombeta, irmão, está sendo tocada agora. Então tem coisa que está acontecendo agora, mas ela vai até onde? Até o momento em que Deus vai dar o reino a quem? Aos seus servos. Está escrito, não está? Então olha só. Aqui fala assim, o reino do mundo se tornou de quem? Do Senhor e do seu Cristo. Olha aí. O reino do mundo vai ser entregue nas mãos do Rei dos Reis. Tudo vai ser aqui. Tudo vai passar, vai acabar, né? Esse é o momento final. Quando Jesus voltar e tomar posse. Acabou, não tem mais presidente da República do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, né? O Trump não vai mais incomodar ninguém, vai estar tudo pronto. E Jesus vai tomar tudo nas suas mãos. O reino, os reinos do mundo vão ser entregues na mão do verdadeiro rei. Aquele que vai dominar para sempre. Mas para isso, Deus vai ter que fazer uma obra nesse mundo. Nós vamos ver agora. Está entendido aqui? Noé, está claro aqui ou tem alguma observação aí? E também fala o texto que chegou o tempo de julgar, né? Certo? O que significa isso aí? O tempo de julgar. Julgar quem? Os mortos, né? Todos. Essa trombeta está sendo tocada desde 1844 e vai até quando? Até o momento que Jesus se tornar o rei da terra, o rei do universo. Porque Jesus agora, ele domina o universo todo, mas aqui na terra, só no planeta Terra, tem uma oposição contra Cristo, não tem? Satanás ainda não está trabalhando aqui, e levando milhões de pessoas à perdição. Pois é, mas Jesus, isso vai acabar. Toda essa oposição vai terminar, e Cristo vai tomar o reino, acabou. O reino do mundo, todos os reinos, vão ser entregues a Cristo Jesus. Quando vai acontecer isso? Quando terminar o toque da sétima trombeta, que já começou a ser tocada em 1844, quando começou o juízo final.
Certo? Vimos tudo isso aqui, né? Para vocês. Agora, meus amigos, nós vamos ver duas coisas no Apocalipse, uma feliz e uma triste, terrível, duas, que vai acontecer com a humanidade. A primeira está aí já no 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Qual o preço que foi pago para o que Deus fez? Qual o preço que Deus pagou para nos resgatar das mãos do inimigo? Para nos salvar, nos libertar do cativeiro do pecado, do inimigo, o preço que Deus pagou pela nossa salvação. Qual foi? Vamos ver, quem vai ler aqui para nós? Cristiane aqui agora. É muito linda essa passagem, olha só. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa má maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Qual o preço? Sangue de Jesus. O precioso sangue do Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Cristo, de Deus? Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. E quem é Jesus? Deus. O Deus Criador do céu e da terra, o Deus Criador do universo, Pai, Filho e Espírito Santo, certo Cristo. Jesus é o Deus eterno, que se fez homem, veio à terra para viver como homem e dar o seu sangue, a sua vida, para resgatar os homens, a humanidade que havia se perdido. Esse é o preço. A única forma do ser humano poder ser salvo era através de Deus se fazer homem, vir à terra, viver uma vida perfeita, sem pecado, como homem, foi tentado em tudo, poderia ter pecado, mas não pecou, e ele entregou essa vida onde? Na cruz do Calvário, para todos aqueles que aceitaram. Esse é o preço da salvação. Então, vocês podem colocar aí, né? Que preço foi pago? O sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro. Hoje tem tanta gente rejeitando essa mensagem de misericórdia de Deus, né? Mas graças a Deus, vocês estão aqui, todos nós aqui, estamos crendo, aceitando a Cristo como nosso único Salvador. Tá? Pergunta 3. O que Jesus estaria preparando antes do fim? O que Jesus estaria preparando antes do fim? João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. O que Jesus falou nesse texto para nós? Vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei para vos buscar. Breve Jesus voltará, certo? Agora, qual foi o resgate que ele pagou antes de Jesus preparar as mansões eternas, a nova terra para nós? O que ele fez para nós antes? Qual foi o resgate? A sua vida. Jesus morreu por nós, e por causa da sua vida, morte na cruz, Jesus agora pode preparar lugar para nós, para vivermos eternamente com Ele. Né? Então Jesus está preparando lugar. Interessante isso aqui, sabe por quê? Você sabe que no Antigo Testamento, e na Palestina ainda tem muito disso, é o seguinte: quando um moço conhece uma moça, se namora daquela moça, e pretende casar com a moça, ele tem que apresentar para o pai da moça um dote. Ele tem que apresentar para o pai da moça uma garantia de que ele vai poder casar com a filha da dama e vai poder sustentar a filha a vida toda.
ele tem que ter uma garantia. Não pode ser um João Ninguém, né? Alguém que não tem nada na vida e depois não pode sustentar a vida. Então, antigamente era assim. Quando alguém queria pedir a mão de uma moça em casamento, ele tinha que dizer, olha, o sogro, o futuro sogro, eu tenho como sustentar a sua filha e manter a vida, né, da vida. Então tinha que pagar. Jesus fez a mesma coisa para nós. Jesus pagou um dote para nós. Jesus primeiro deu seu sangue para nós. E agora, Jesus disse assim, agora eu vou preparar lugar para vocês. Depois que ele morreu, ressuscitou, ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. Quando chega o momento do casamento, que o noivo e a noiva estão preparados para casar, os dois têm que fazer um preparo, não tem? O noivo tem que preparar a casa, é a obrigação do noivo. O noivo tem que dar uma casa para a noiva, preparar um lar para eles, uma casa para eles morarem. Primeira coisa. E a noiva tem que preparar o enxoval do casamento, não é assim? Ou não é? Jesus fez uma comparação muito bonita sobre isso. O que acontece então? Olha só. Jesus foi preparar o que para nós? A casa. Ele é o noivo. Preparar a casa. E a igreja que está aqui na terra tem que fazer o quê? Se preparar para o encontro com o noivo. E é isso que ele está falando aqui. Jesus prepara a casa e a noiva, a igreja, prepara o enxoval. Porque uma moça não pode casar assim, né? Tem que preparar tudo. Eu chamo enxoval, né? Eu não entendo muito bem disso, mas tem que preparar as coisas depois, roupas, né? Roupa de cama, roupa disso, roupa daquilo. E tem que estar tudo prontinho. Aí os dois casos serão felizes para sempre. Até que a morte separe, como diz o pastor ou o padre lá, né? Meus irmãos, assim, e Deus fez essa comparação linda. Jesus é o noivo. A igreja de Cristo é o quê? O noivo, igreja, que se prepara para o encontro com o Cordeiro. E vai haver esse encontro. E esse encontro se chama, no Apocalipse, é muito bonito, eu vou me dizer agora, o encontro de Cristo com a sua igreja é chamado de as bodas do Cordeiro. Quando fala bodas, a gente lembra casamento, né? As bodas. Então, Jesus também vai ter um momento que vai ser chamado de as bodas do Cordeiro. Quando vai ser isso? O encontro do noivo com a noiva. Tá? Vamos ver então aqui. Agora, pergunta número 4, né? Pergunta número 4. Como o encontro de Cristo com a sua igreja é semelhante ao casamento? Pedro Henrique, você lembra nós ali? Você que lembra aqui, né? Deixa o meu pai achar ali, bem alto, olha que comparação linda que Cristo fez. Por isso que o Apocalipse é todo simbólico, né? É uma comparação, o tipo e o antítipo, né? Como diz a Bíblia, né? Pode ler. Alegre-nos, exultemos demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cujos, pois, assim mesmo já se ataviou. Por que nós temos que nos alegrar? Porque está chegando o quê? As bodas do Cordeiro. E a noiva? O que fala sobre a noiva? Já está preparada. Quando chegar esse dia, os fiéis seguidores de Cristo, note aqui, não tem nome de igreja, os fiéis seguidores de Cristo, que estão obedecendo a Cristo, a sua palavra, como nós estamos vendo aqui, cada noite. Esses fiéis, eles vão participar desse encontro, é a noiva. Cristo preparou a casa, está preparando o lugar, né? Você viu ali, e agora ele vem buscar a sua noiva para o encontro, para o casamento. É chamado no Apocalipse de as bodas do Cordeiro. Você quer estar lá? Todos queremos, né? Todos queremos estar naquele dia na presença do nosso Deus para sempre, né? Então, preparados para esse encontro com o nosso Salvador. Quando vai ser isso? Tem assim, a interpretação o principal é na volta de Cristo, mas depois vai ter um encontro
encontro especial também no céu, depois que chegarmos lá com Cristo, né? Então, a boda do Cordeiro. Esse aqui é o símbolo da união final com Cristo. Então, tem que haver preparativos. Jesus fez a parte dele. Jesus pagou o dote, Jesus pagou, deu a garantia de que Ele pode nos salvar e nos manter eternamente através da sua morte na cruz, certo? Jesus deu as garantias todas para todo o universo, né? E também Jesus foi preparar a casa para receber a noiva, que é a igreja, tá? Tudo preparado. Então a noiva tem que fazer também um preparo, tem que preparar o quê? Enxoval. E aí fala que a noiva ela tem que estar vestida de branco, símbolo de pureza. Significa, as doutrinas da Bíblia puras. E o branco da noiva significa também que ela foi, as vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. O símbolo, a roupa branca significa justiça, a justiça de Cristo Jesus, não a nossa. A nossa justiça sempre vai ser imperfeita. Nós somos imperfeitos. Então, tudo que nós fizermos para Deus, obedecer a Bíblia, fazer tudo que nós fazemos, é imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Nascemos imperfeitos por causa do pecado. Agora, a justiça de Cristo, quando Ele viveu aqui na terra, Ele obedeceu perfeitamente. Jesus não pecou. Então, Ele tem uma justiça perfeita. E Ele dá essa justiça perfeita para a sua noiva, para a igreja. Justiça de Cristo. E significa vestes brancas. Linho finíssimo. Apocalipse fala. Então é isso. Prepare. Então, meus queridos, nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. Como nos preparar? Entregando nossa vida ao Salvador. Se eu entrego a minha vida a Cristo, eu vou fazer tudo o que Ele está pedindo. Agora, se eu não entrego a minha vida a Jesus, eu vou fazer a minha vontade, um pouco da minha vontade e um pouco da vontade de Cristo. Porque nós não estamos entregues na mão de Cristo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida a Deus, aí tudo estará resolvido. Nós vamos fazer a vontade de Deus, não mais a nossa vontade. E aí nós estaremos preparados para o encontro com o noivo, com Cristo. Vamos aqui porque você sabe que às vezes falando aí eu tenho uma dificuldade para mim. Tá bom. Eu acho importante também falar que é igual a bicicleta. Uma coisa é você ganhar a bicicleta, outra coisa é você saber andar de bicicleta. Ganhar a bicicleta, Jesus deu lá na cruz quando Ele morreu. Aí, saber andar de bicicleta é a nossa vida, a gente chama de santificação, entendeu? Então, uma coisa é eu ter a carteira, a habilitação para dirigir, outra coisa é eu saber dirigir. Então, a justificação pela fé, a salvação é de graça. Jesus já deu lá na cruz, não precisamos fazer nada para ser salvo. Agora, o que a gente precisa fazer, igual Ele falou, o preparo da noiva, é andar como os santos lá andam. E como que nós vamos fazer isso? Deus já deu a dica, o parâmetro, os 10 mandamentos. Muito bom, irmão. Obrigado. Olha, ajuda a entender mais ainda, né? É isso, irmãos, é isso. Né? Ganhamos a salvação, agora eu tenho que me adequar a essa salvação, né? Me preparar para a salvação. Se a gente, por exemplo, alguém ganha uma passagem para ir para um outro país, um concurso aí faz uma passagem, ganha uma passagem de avião, ganha hotel lá naquele país para você visitar. Você ganhou, tudo de graça. Só que lá é um país muito frio. Você tem que levar roupa, preparar roupa para você, né? Não passar muito frio lá. Então você tem que fazer um preparo. Você ganhou, você tem que fazer preparo. É esse preparo que a igreja precisa fazer. Quem realmente está buscando a salvação precisa aceitar essa justiça infinita de Cristo e depois viver fazendo o que Cristo está pedindo, né? Foi bem colocado ali. Agora, irmãos, essa é a parte linda. Vida eterna, salvação, as bodas do Cordeiro. Salvos, eternamente salvos. Livre do pecado, livre do sofrimento, da morte, para toda a eternidade. Encontro com Cristo. Salvos.
Mas tem um lado no Apocalipse que vai falar para nós aqui, e essa aqui, a 7ª trombeta também está tocando. A 7ª trombeta está anunciando as bodas do Cordeiro, certo? Mas a 7ª trombeta também está anunciando a ceia das aves. Ah, isso é terrível. O que é isso, irmão? Vamos ver. Vamos abrir a Bíblia, Apocalipse, agora, e vamos ver esse tal de ceia das aves. Eu queria que alguém viesse à frente para ler no microfone essa passagem. Pode ser você, Lucas, pode ser bem aqui. Vem aqui e depois você lê outra passagem também aqui. Queridos, isso aqui é triste, isso aqui é terrível. Isso aqui lembra do santuário da terra, né? Quando alguém não aceitava a misericórdia divina, essa pessoa era, né? Agora, olha só, o que vai acontecer nessa ceia das aves. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Desculpa, todo mundo está acompanhando aqui na Bíblia, no celular aqui? Capítulo, eu não falei, né? Bom, vocês têm a folha aí, mas alguns não têm a folha. É capítulo 19, 11 até o 21. E verso 11 a 21, certo? Vamos acompanhar todo mundo junto. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia um monte de diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ela se regirá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa e larga o vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para que fazerem guerra àquele que estavam assentados sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha aqui, meus irmãos, amigos, olha só uma coisa. Tem muita coisa nesse texto, tá? E dava para falar mais de 1 hora só sobre esse texto aqui. Mas vamos pegar o que nos interessa agora, dentro do nosso contexto aqui, da 7ª trombeta. Olha só, vocês olhem de novo o verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam por meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de quem? De Deus. E ali no verso 19, o 18 ainda, para que comais carne de reis, carne de comandante, carne de poderoso, carne de pessoas simples, né, livres, de escravos, e todos. Que coisa, né, irmãos? E no verso 21, lá no final, repete, bem no finalzinho do verso 21, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Bodas do Cordeiro, e agora a ceia das aves. Aqui diz assim,
o que nós lemos com o entendimento diz, é uma imagem profética de um grande banquete, onde aves de rapina se alimentarão dos corpos dos inimigos de Deus, após a batalha final contra o mal. Irmãos, o que vai acontecer no dia em que Jesus voltar com a humanidade? O que vai acontecer com todo ser humano que estiver vivo no dia da volta de Jesus? Haverá 2 grupos de pessoas na terra. Não é 40 mil igrejas diferentes, não. Não, 2 grupos. Os que estiverem preparados e os que não estiverem preparados. Só 2 grupos. Os que aceitaram a Jesus, obedeceram a sua palavra, estarão preparados para o encontro com Cristo. Eles vão olhar para Jesus e vão ficar com o braço aberto. Mas e os ímpios? A grande maioria desses 8 bilhões e meio de habitantes que a Terra tem hoje, a grande maioria vão fugir da presença de Cristo naquele dia. Só que é o seguinte, a glória de Jesus vai penetrar onde eles estiverem e vai destruir todos. A Bíblia é muito clara sobre isso. Lá em Tessalonicenses fala que Jesus, com a sua glória, vai destruir o pecado. E todos que continuarem no pecado vão ser destruídos junto com o pecado. Deus não vai destruir pecadores. Deus vai destruir o pecado. Mas todos que estiverem apegados ao pecado, o pecado está entranhado neles, a glória de Cristo vai fulminar. O pecado estando na pessoa, a pessoa vai ser destruída também. Entenderam? Isso vai acontecer quando? Na segunda vinda de Jesus. Estamos aguardando. Breve Jesus voltará. Olhem bem. O que vai acontecer com os que estiverem preparados? Vão subir com Cristo, certo? E os que não estiverem preparados, que é a grande maioria dos habitantes da terra, irmãos, vai ser terrível. O Apocalipse chega a dizer que é quase como grãos de areia, de tanta gente. Né? Isso se refere ao final do milênio e também à volta de Cristo. Todas essas pessoas vão ser fulminadas, mortas pela glória de Cristo, porque elas não aceitaram a graça, rejeitaram a misericórdia divina. Vai ficar alguém vivo na terra depois da volta de Cristo? Lembram? Estudamos o milênio, a terra vai ficar completamente deserta. Jesus leva o seu povo, a sua igreja, a sua noiva, e todos os habitantes, imagine um pouquinho, pense comigo, todos os habitantes da terra estarão mortos, todos os prédios derrubados, caídos, tudo acabado, terrível. Olhe só, quanta gente morta vai ficar depois da volta de Cristo lá na terra. Aí, essa ceia das aves. Aí Deus vai assim, o anjo vai falar, as aves do céu, urubus, corvos, toda aquela ave de rapina que come carne, né? Eles vão se banquetear, vão comer. Porque ninguém vai sepultar ninguém. Não é verdade? Todos vão estar mortos. Morreu, vai ficar ali. Então as aves, isso é simbólico, tá, gente? Isso é simbólico também. É como se as aves agora, os urubus e todos os corvos e aves de rapina agora vão destruir, vão comer, até se fartar. A carne de comandante, carne de gente livre, escravo, gente simples, gente rica, gente pobre, todos que não aceitaram a misericórdia divina. Vocês viram, meus amigos? 2 quadros. Jesus levando a sua igreja para as bodas do Cordeiro. O encontro celestial, como se fosse o casamento de Cristo com a sua igreja. E agora, na terra aqui, essa ceia das aves. Terrível, né? Apocalipse tem isso aqui para nós. Né? Então, quem não aceitar a salvação, vai acontecer isso. Quem aceitar, né, para estar depois do cordeiro. Eu queria fazer uma pergunta: onde que nós vamos estar naquele dia? Não importa se a pessoa é rica, se é pobre, né, mas no dia da volta de Cristo, onde nós vamos estar? Subindo com Cristo ou ficando nessa terra para
serem completamente destruídos. E ainda, aguardar a segunda ressurreição, olha só, aguardar a ressurreição final depois do milênio para a destruição com fogo, né? Quem não aceitar. Mas Deus está tocando a trombeta, está mandando os seus servos tocar a trombeta. Toque a trombeta, breve Jesus voltará. Essas coisas, meus irmãos, vão acontecer porque Deus deu para nós no Apocalipse. A trombeta está tocando. A trombeta de Deus está advertindo do juízo final. Não? E quem aceitar vai estar salvo, quem não aceitar vai estar perdido. Deus não vai salvar nenhuma pessoa contra a vontade da pessoa. Deus deu a cada ser humano uma coisa preciosa, que é um dos atributos divinos, que se chama livre-arbítrio, liberdade plena. Deus não vai ter ninguém forçado, obrigado a assistir. Não. Cada ser humano vai ter que escolher, assim como os anjos tiveram que escolher quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Cada um teve que escolher. E quando escolheram, Deus expulsou do céu a terça parte dos anjos. E agora Deus vai fazer a mesma coisa. Deus é um Deus justo, misericordioso, né? O amor de Deus nos dá a liberdade de escolhermos ou não. Agora, se eu não quiser, a justiça tem que ser aplicada. Justiça divina. Primeiro a misericórdia para salvar. Mas se a pessoa não quer, então vem a justiça. Então você não pode ir para o reino de Deus. É um pouco pesado esse estudo, né? Pensando assim, o que Deus vai fazer nesse mundo? Irmãos, o Apocalipse eu falei para vocês. Na lição de vocês, todo domingo vocês estão vendo. Tem uma frase ali embaixo que nós colocamos: viva com a certeza de que tudo terminará bem. Vamos viver com a certeza no coração de que nós estaremos com Cristo quando Ele voltar e vamos participar das bodas do Cordeiro para comemorar a salvação que Jesus nos deu. Vamos viver com essa certeza no coração. E aí Deus faz alguns convites e algumas advertências para nós. Deus fala: olha, mas para você estar salvo, você tem que se adequar ao plano de Deus, aceitar o plano de Deus. E no plano de Deus consta algumas coisas: o preparo, obedecer a palavra de Deus, né? E aí nós chegamos então, meus amigos, aqui a nossa pergunta final para o nosso estudo. Tem duas ainda, mas aqui, de acordo com a revelação de Deus, essa que nós já vimos, né? Já lemos. Quem são os bem-aventurados? Bem-aventurado aquele que lê, ouve e pratica, certo? Mas quem estão, ainda mais uma coisa, quem serão os bem-aventurados? Vamos aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Uma perguntinha para você, cada um de vocês. Você foi convidado para esse casamento celestial de Cristo com a sua igreja? Você foi convidado? Se não foi, está sendo convidado agora. Deus está mandando um convite para você. O convite de Deus para aceitar esse convite. Bem-aventurado quem foi chamado, quem aceitou o convite para a salvação. Bem-aventurado. Esse texto nós já lemos, então vamos só ficar com essa parte aqui, tá? Vocês completem ali, ó. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E depois, no capítulo 20, tem uma passagem que eu queria ler com vocês. Capítulo 20 agora. Capítulo 22. Abre a Bíblia no 22. Pedro Henrique, lê para nós o capítulo 22, tá? Apocalipse. E li o verso, tem vários textos aí, mas vamos ler especialmente o texto, o 16 e 17. 16 e 17, Pedro. Eu, Jesus, igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem! Aquele que ouve, diga:
Vem! Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. Bonito, né, irmãos? Tanto é bonito o texto como a voz do Pedro Henrique, né? Lendo, né? Ele enfatiza, né? Vem, ele dá quase uma entonação bonita ali, né? Vocês perceberam? Pedro Henrique é fora de série, né? Vai ser um pregador. Esse vai ser um pregador da palavra de Deus. A gente está assistindo e participando, apesar dele não entender tudo ainda, mas futuramente, esse menino ali, né? Eu preparei esse menino para ser um pregador, né? Do Evangelho, para ajudar a terminar a pregação do Evangelho. Irmãos, Jesus está falando, né? Falando conosco, versos 16 e 17. E o Espírito Santo está dizendo, vem, o Espírito e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. A igreja. Eu estou aqui representando a noiva, a igreja, tá? Eu estou dizendo, queridos, venham. O Espírito Santo diz, vem. E eu também estou dizendo, eu representando a igreja, a noiva, vem. E o que mais? Aquele que ouve, e quando você ouvir, Lucas, aqui, Thales, né? Todos nós aqui, o Leonardo, todos nós que estamos ouvindo, também vamos depois falar para outros. Então venham. Cada um vai ouvindo e vai chamando o outro. Venham. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba o quê? De graça da água da vida eterna. Você quer, né? Você tem sede da vida eterna, não tem? Eu tenho sede da vida eterna, eu quero estar salvo, né? E estou pedindo a Deus todo dia para me dar força, me preparar, me ajudar a vencer, a estar lá. E estou lutando, né? E entregando a minha vida na mão de Cristo. E eu quero, o meu convite é que vocês também aceite de graça, aceite esse presente de Deus. Receba de graça a água da vida para estar salvo. Porque se nós não formos salvos, perderemos tudo. Quem ao ganhar a vida eterna, a salvação, estiver eterna, vai ganhar tudo. E quem perder a vida eterna, perde tudo. Então o que interessa para nós é a vida eterna, não esta vida aqui. Essa vida aqui Deus deu só para nós nos prepararmos para a vida eterna. Então, o que vale a vida eterna? Aqui está, o Espírito Santo e a igreja, que são os pregadores de Cristo, estão dizendo, venham, receba de graça a água da vida, aceita Cristo, entregue a vida a Cristo Jesus. E no nosso estudo anterior, nós vimos aqui e Jesus falou, né, que um dos passos para estar preparado para a volta de Jesus seria o quê? Quem crer e for batizado será salvo. Você tem que aceitar isso. Mas depois também dar um testemunho público para o universo todo, para todos os habitantes da terra e para o universo, para os anjos, de que você aceitou. E qual é a demonstração de que você aceitou e entregou a vida a Cristo? Entregou a vida a Cristo. Você entregou, mas ficou só com você. Mas todo mundo precisa saber se você entregou a vida a Cristo. Aí é o quê? Demonstração pública. E isso é feito através do quê? Do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Não está lá em Marcos 16, nós vimos isso várias vezes. E quem não crer será condenado. Aqui está, meus amigos. Se creu, aceita o que Cristo pediu. É batizado e agora é uma nova criatura em Cristo Jesus será salvo. Tá? Essa é a nossa última pergunta ali. E ali no texto, Atos 2, 41 e 47, fala da experiência de Pedro lá, quando ele falou para as pessoas, né? Você abre ali em Atos capítulo 2, verso 41 e 47, é para a gente então terminar aqui. Então, os que aceitaram a palavra, estão acompanhando? Então, os que aceitaram a palavra foram o quê? Batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase
3.000 pessoas. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, Pedro pregou para os judeus: vocês mataram Jesus, vocês são culpados do sangue de Cristo. O povo se arrependeu. Realmente, nós somos culpados. Mas o que vamos fazer? Vocês se arrependem e sejam batizados em nome de Jesus, para que esse pecado seja tirado. E aconteceu isso. E num dia só num dia, com o sermão do apóstolo Pedro, São Pedro, ele pregou e quase 3.000 pessoas, daquelas que tinham condenado Jesus lá junto com Pilatos, muitos daqueles ali se arrependeram, se converteram, mas Pedro disse: vocês se arrependeram? Ah, nos arrependemos, estamos arrependidos. Então sejam o quê? Batizados em nome de Jesus, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Foram salvos, né? Queridos amigos, é o que Deus está pedindo, né? É o que Deus está esperando de cada um dos seus filhos. Jesus preparou a casa. E agora a igreja, nós que somos a igreja, temos que preparar o quê? A nossa vida. O nosso caráter tem que ser um caráter semelhante ao de Cristo. Então nós temos que obedecer, não como Cristo obedeceu, porque nós nunca vamos ser igual ao Cristo, mas nós vamos fazer a nossa parte, cumprindo a palavra de Cristo, certo? Fazendo aquilo que Ele pediu. E especialmente na sua santa lei, né? Como nós vimos aqui cada dia. E aí as pessoas, então, fazendo isso, sendo batizadas, elas estarão preparadas para as bodas do Cordeiro. A 7ª trombeta está tocando, não parou ainda, porque a misericórdia de Deus ainda está chamando cada pessoa para isso. Deus está chamando cada um de nós, né?